Boa tarde, Everaldo. Boa tarde, Léo. Recebê-lo. Boa tarde, nosso povo de Rondônia, esse povo querido, Porto Velho, todo mundo que está nos vendo nesse momento. Uma alegria grande estar aqui em Porto Velho. Essa já é a terceira ou quarta vez que eu venho em Porto Velho. O Aguinaldo está sempre aqui me chamando para cá. Já vim com o Aguinaldo aqui, já vim antes do Aguinaldo, né? Então a gente já conhece essa terra quente, né? Cheguei agora, como você falou, o voo atrasou 1 hora, aí não pude estar com você ao vivo e a cores, mas estou agora aqui nesse momento especial com você. Everaldo, você é do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está passando por um momento lá meio difícil, o seu amigo Cabral, que é do PMDB, mas são amigos, em política tem sempre essa história, tem que estar ali naquele ponto em que não pode se afastar tanto que não possa se achegar e nem precisa ficar tão colado que não possa se afastar, né? Então, política tem essa coisa. Está nesse momento difícil e a gente está vivendo aqui um momento em que politicamente é meio complicado, mas o Estado está sendo tocado já há algum tempo com um índice de desenvolvimento muito bom. Como é que você vê isso? Lá no Rio de Janeiro, o nosso governador, ele realmente está atravessando uma fase difícil, como muitos governos estão, não é? Há um anseio da sociedade por mais transparência na coisa pública e mais eficiência dos serviços públicos. Então, efetivamente, nós constatamos isso agora nessas manifestações populares. Nós, do PSC, acreditamos, respeitamos e apoiamos as manifestações populares, mas quero deixar registrado que nós repudiamos radicalmente todo vandalismo. Nós não aceitamos vandalismo. Da democracia às manifestações, mas vandalismo em hipótese nenhuma, né? Aliás, vandalismo foi o que aconteceu ontem à noite lá no Leblon. Eu fiquei com dó do Carioca. Aí você vê, tem pessoas que foram lá manifestar, é uma coisa da democracia. Nós estamos, graças a Deus, eu sempre digo, Léo, que nós estamos num Estado democrático. Então as pessoas têm direito de se manifestar. Agora você vê pessoas quebrando loja, mascarado, quer dizer, é vândalo. Isso tem que ter uma repressão forte da polícia. Nós acreditamos nisso. Agora, o Estado tem experimentado grandes eventos, tem experimentado um desenvolvimento econômico muito bom para a população. Só que todo o Brasil, né? Nós estamos enfrentando todo o Brasil. A população, ela está cada dia conhecendo mais as coisas. É verdade. Está vendo mais as coisas. Então, está vendo que os serviços públicos estão muito aquém da necessidade. Everaldo, o PSC faz parte da base aliada da presidente Dilma, enfim, do governo federal. Mas o PSC não tem cargos, então você está muito cavalheiro para falar para a gente aqui como é que você vê o governo. A Dilma está em queda, mas antes disso estava lá com 75%, 80% de aprovação, de repente deu uma despencada que a gente não sabe mais se ela está em queda livre ou se vai ter um momento que ela vai parar. Se tem uma rede esperando por ela lá embaixo, ou se a rede é a rede da Marina. Ô Léo, efetivamente, por coerência, nós apoiamos a presidente Dilma porque acreditávamos que ela daria prosseguimento às boas políticas públicas que o presidente Lula implementou no país. Isso. Nós acreditávamos. Então, apoiamos ela e continuamos na base. Nós não ganhamos, não fizemos nenhuma negociação de ter cargo. Nos deram um cargo lá, uma secretaria, que era um emprego. Então, deu aquilo, nós vimos que era um emprego e não poderíamos implementar as nossas políticas. Efetivamente, 2 meses depois, devolvemos o cargo. Isso. Então, somos da base hoje, até hoje, mas tudo aquilo que representa coisas que não servem para a população, a gente vota contra o governo. Não adianta que a gente não apoia. Então, vamos dizer, agora mesmo o PLP 200, que o governo não queria deixar, não sei se você sabe qual é esse, é um que tira uma multa de 10% no FGTS, que já cumpriu o seu papel já há 5 anos atrás, e o governo queria continuar arrecadando. O PSC foi aquele que impôs essa derrota ao governo, porque a gente acha que, desonerando o patrão de pagar essa multa, ele vai poder gerar mais emprego. E aí o trabalhador tem mais direito, porque o direito do trabalhador não ficou prejudicado em nada. Aliás, é uma coisa que a gente precisa rever aqui, é o seguinte, nós temos aí uma folha que é pesada, e nós temos uma consolidação das leis do trabalho que já está ultrapassada há muito tempo. A gente precisa rever essa questão da política sindical. Eu chamo de República Sindical Brasileira, porque eu nunca vi um negócio, nunca vi tanto presidente. Só que de vez em quando dão um tiro no pé. Dia 11 de julho agora, deram um tiro no pé na hora que foram para a rua. Pelo amor de Deus, a população já sabe como é que são essas coisas.
E a gente precisa rever isso, assim. Eu acho que está na hora, né? Nós acreditamos que são muitas coisas, né, que nós estamos no país, nós temos que ajeitar. Nós temos o mérito da estabilidade econômica que o governo Fernando Henrique implantou, depois veio o Lula com sabedoria, pegou um adversário que foi o Henrique Meirelles, do PSDB, levou botando no Banco Central, isso foi uma coisa sábia e manteve a estabilidade. Me deu a ideia que, na verdade, não era o programa de governo, que era o programa da Dona Ruth, que era a rede de Bolsa Família, e tocou para frente com maestria, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu para essas coisas boas. Então, isso é inteligência, né? Então, efetivamente, foram aproveitadas muitas coisas. Só que, Léo, há 10 anos atrás, o governo federal concentrava em torno de 38% da renda nacional. Hoje já chega a quase 70% da renda nacional concentrado no governo federal. Aí fica o PAC disso, o PAC daquilo e fica tudo empacado, porque você vê que não está andando essas obras do PAC. Estava mostrando aqui há pouco, o impostômetro está marcando hoje 855 bilhões de impostos já arrecadados até o dia de hoje. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso. E principalmente, a gente até aguentaria se a gente tivesse algum serviço público razoavelmente arrumado, mas nem isso tem. Eu acredito o seguinte, às vezes você chega num local, por exemplo, em São Paulo, eu percorri há um mês atrás várias cidades de São Paulo. Aí você pega aquelas estradas, tem pedágio, mas as estradas são boas. Não é? Então você, mesmo um pouco contrariado, mas você paga, porque está tendo serviço. Não é? Então, vamos dizer, na realidade você falou do impostômetro. Você sabe que hoje o brasileiro trabalha mais de 150 dias por ano para pagar de imposto. Doido. Ontem nós estávamos fazendo um cálculo que quem ganha R$5.000, no final, tirando todos os impostos que ele paga, sobra R$2.000 para a pessoa, pouquinho mais de R$2.000. Você imagina como é que fica a situação do brasileiro? Você sabe o que irrita? É que nós tivemos aqui um homem que foi jogado fora, jogado às traças, que foi o Tiradentes, por causa da derrama, que era 20%. Hoje está chegando a 40% e agora que a população começou a reclamar. E eu acho que está certo, tem que ir para a rua mesmo, tem que reclamar bastante. Agora, o governo está fazendo o seguinte, como a reclamação é grande e as bandeiras são muitas, o governo eu acho que não entendeu muito bem o que o povo quer e está começando a dizer o seguinte, olha, tem que fazer referendo, plebiscito, tem que mudar a carta de não sei o quê, fazer uma revisão da carta constitucional. Será que eles não entenderam mesmo, Everaldo? Olha, me parece que a presidente Dilma, que é uma pessoa que eu admiro, né, uma pessoa que sofreu na vida. Uma senhora né? técnica. Não, uma pessoa que sofreu, veio de lá, né? Sofreu as amarguras daquele regime de exceção, chegou onde chegou, no topo da nação, mas não teve a habilidade de entender o que o país precisava. Né? É uma pessoa que foi colocada como uma técnica, mas realmente ficou muito amarrado e parou o país. Né? Parou o país. E agora, convocar um plebiscito, a população não pediu plebiscito, a população pediu o quê? Que tenha médico no hospital. Aí eu quero dizer, eu tive minha mãe, ela foi operada agora, semana passada, é uma senhora, 77 anos, e ela quando chegou do hospital, e a gente, graças a Deus, tem plano de saúde, então, né, foi lá, tratou e foi operada, e a minha mãe falou, meu filho, você que está nessa luta, não esqueça de ter saúde para os pobres, que a gente tem condições, mas o pobre não tem condições, sofre, não é? Então é isso que a população quer. Ela não se importa de pagar, ninguém se importa de pagar desde que tenha o retorno das coisas, né? Então hoje a população estava pagando caro, você vê, começou com esse negócio da passagem, né? E por coincidência, o negócio, Léo, assim que foi 20, né? O problema era 20 centavos, não é? E por coincidência o PSC é 20, então o PSC estava presente ali naquela luta. Eu acho que foi o único partido, então, que teve presente, porque o restante foi todo afastado. Então, mas a população, porque ela estava simbolicamente, 20 centavos, não é muito, também não é pouco para quem ganha um salário. Uma gota d'água, né? Uma gota d'água, mas foi o seguinte, era a representação de que a pessoa gasta 2 horas, pegar um ônibus lotado, levanta de madrugada, pega um trem. Eu, no Rio de Janeiro, eu fui frequentador, eu nasci de uma família pobre, então eu sei o que é pegar um trem lotado, o que é pegar um ônibus lotado, engarrafamento. Então você dentro de um carro com ar-condicionado, você já fica irritado, fica no engarrafamento. Aqui em Porto Velho vocês não têm isso, né? Claro que tem. Mas não como no Rio de Janeiro. Não, nem tanto. Então, mas aí tem um calor maior. Você pega em São Paulo, Rio de Janeiro, aquela agonia de você estar dentro de um carro, mesmo com ar-condicionado, bem confortável, mas 1 hora, 2 horas engarrafado. Imagina a população em pé, no ônibus, ainda tendo que pagar. Então, essa é a qualidade que a população tem o direito de exigir. Everaldo, o PSC tem um discurso, um apoiamento muito grande no segmento evangélico e, logicamente, tem um discurso
bem segmentado e bem, eu diria, tradicional. Mas me parece que a política agora, com essa movimentação da sociedade, se abriu para novos nomes, novas caras. O que você pretende fazer? Porque essa sua passagem aqui e esse périplo pelo Brasil aí não é coisa de gente que está querendo somente preparar o caminho para alguém, não. Ô Léo, o que acontece é o seguinte, o Partido Social Cristão é um partido político como outro qualquer. Tem partidos que têm princípios marxistas, leninistas e por outros ismos que tem aí. Isso. E nós somos princípios cristãos. O Partido Social Cristão não é um partido de igreja A, B ou C. Não é um partido religioso. É um partido de princípios cristãos. Então, quem quer cuidar da sua fé, da sua religião, procure a sua igreja. Mas o Partido Social Cristão é um partido que defende com princípios cristãos. Defende a vida, como eu sempre digo, assim, defendo a vida das tartaruguinhas, defendo a vida dos passarinhos, da floresta, mas defendo a vida desde a sua fecundação. Então, nós somos contra o aborto. Nós defendemos a família como está na Constituição brasileira. A Constituição brasileira é clara, homem e mulher, que é o casamento. Então, nós defendemos dessa maneira. E nós estamos num Estado democrático, quem quiser mudar isso, vamos para o voto. Vamos para o voto. O Estado é laico, né? As pessoas confundem. O Estado é laico. O que é um Estado é laico? É preservar a fé de cada um e não ter uma religião oficial. É verdade. Então eu tenho a liberdade de não crer em nada, você tem a liberdade de crer naquilo que você crê, eu creio, cada um crê naquilo que crê. Então esse que é o Estado laico. Eu não posso chegar e implantar na sociedade brasileira que você tem que acreditar naquilo que eu acredito. Eu vou lá na minha igreja, eu prego a minha fé. Você quer cuidar da sua alma? Cuida onde você achar que é melhor para cuidar. Agora, o nosso partido é um partido que tem princípios cristãos, ética cristã, contra a corrupção, contra a roubalheira, com a solidariedade, com o trabalho, contra a mentira, a favor da verdade. Então, nós lutamos dessa maneira. São princípios cristãos. É assim que eu acho que deve ser. Nós, quando a gente fala de partido e de fé e de religião, a gente vai muito, começa a imaginar logo aquela coisa da teocracia. Olha, gente, é um outro caminho que a gente respeita, até porque o nosso caminho, aqui no Brasil, eu acho que é o seu, o meu, de todos nós, é a democracia. Eu acho que é esse o caminho melhor, é esse o caminho que a gente tem que trilhar. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos ver. Os governos eram teocráticos. Aí os gregos, 300 anos de Cristo, inventaram a democracia, né? Então, vamos... Resolveu. Daí para cá, a gente vem administrando. E graças a Deus que o nosso país tem exercido a democracia. Então o PSC luta para que seja consolidada a democracia brasileira. Mas eu lhe fiz uma pergunta aí a respeito de... E aí? Que história é essa? Então nós temos, conforme eu disse para você, nós assumimos o partido há 10 anos atrás e tinha um deputado federal. Depois, em 2006, elegemos 9 deputados federais. Em 2010, elegemos 17 federais e um senador. E a partir de janeiro de 2011, nós delineamos as eleições, as metas para 2012, que foi prefeito e vereadores, e para 2014. E já em janeiro de 2011, nós estabelecemos que teríamos candidatura própria para a presidência da República. Passadas as eleições de 2012, agora em janeiro, fevereiro e março, nos reunimos e no dia 14 de maio, o nosso líder, André Moura, leu do plenário da Câmara a resolução da Executiva Nacional com a bancada federal, que foi o lançamento do nosso nome como pré-candidato à presidência da República. Parabéns. Então, eu sei que você não pode pedir voto ainda, a gente não pode falar em candidatura, mas pelo partido, o seu nome é o indicado para a convenção. Para a convenção de junho do ano que vem, quando é o período eleitoral. Então, em função disso, nós estamos viajando todos os estados e estamos organizando o partido em todos os estados, por isso nós estamos aqui em Rondônia. 15 dias atrás eu estive no Acre, né? E agora estou aqui em Rondônia, porque, Léo, o que eu observei na última eleição presidencial, os candidatos desprezaram a região norte do país. Desprezaram. Por quê? Porque tem menos votos, não é? Eu não desprezo nenhuma região. Já fui no Acre, estou aqui em Rondônia, estou indo para Manaus, Pará, na semana que vem, para o Pará. E ontem eu saí do Rio Grande do Sul, 6 graus lá em Porto Alegre, né? Ontem. Na semana retrasada, como eu te falei, estava em São Paulo. Então a gente está percorrendo todo o Brasil, porque o norte do país, principalmente, tem uma riqueza extraordinária, que dispensa comentário. Fauna, flora e o povo.
Nosso povo, o Brasil é um país rico e o nosso povo é um povo maravilhoso. Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC, é um homem que está aí com vontade, está focado. Foi um prazer recebê-lo aqui.